A Kabbalah ensina que nós, seres humanos, somos pouco completos, vamos dizer assim. E essa é uma coisa que a gente deveria tentar remediar dentro do possível. Vai ser o objetivo do nosso estudo no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Nassau, hoje focando nos parágrafos 39 e 40 do Zohar, terceiro ano de leitura. Rapidamente um contexto para a gente entrar na questão de hoje. Diz a Kabbalah que o primeiro homem que foi criado, o primeiro ser humano que foi criado, era um ser completo. Né? Por que não era homem até? Porque ele tinha os dois lados, homem e mulher, lado masculino e feminino. Ele era um ser perfeito, completo, que a gente chama de Adão, ou em hebraico Adam Kadmon. Só que por algum motivo ali, que eu não vou entrar em detalhes, depois de um tempinho, esse ser se descompôs, né? Ele parou de ser completo, ele se desintegrou, ele perdeu uma parte de si, ele reduziu de estatura e ele perdeu essa sua unidade. Desde então, diz a Kabbalah, todo mundo que veio daí para frente, ou seja, nós, né, a humanidade toda, veio sem essa completude inicial. Só que a nossa alma lembra dessa completude porque nós já tivemos lá um dia. Né? Então a Kabbalah diz o seguinte, que hoje nós nascemos, infelizmente, fragmentados. A gente não nasce numa unidade, íntegros. Mas o nosso objetivo é tentar ser íntegro. Tá? Bom, antes da gente falar como é que eu tento essa integridade, como é que eu tento chegar lá, vou te dar talvez uma prova, se você duvida, de que nós somos fragmentados. Né? Uma prova que eu acho muito palpável, que você já deve ter percebido. Você já deve ter passado por uma situação em que você parece que tinha dois lados dentro de você entrando em conflito sobre alguma coisa. Como se um lado seu quisesse fazer A e o outro lado seu quisesse fazer B. Né? Você já deve saber do que eu estou falando. Às vezes você vai falar assim, meu cérebro queria fazer uma coisa e meu coração queria fazer outra. Às vezes você vai falar, não, é como se tivesse dois lados mesmo. Um lado meu quer fazer isso, mas outro lado quer... Se você já passou por isso, essa é uma das provas de fragmentação. Né? Nós hoje somos como vários fragmentos, né? E quase que esses fragmentos têm independência. Né? Eles são partes por si só, com consciência própria, com vontades próprias. Então às vezes a gente passa por essa situação, né? De que um lado meu quer fazer uma coisa, mas um outro lado meu não quer. Né? E aí bloqueia, sabota e tal. Se a gente fosse seres realmente íntegros, a gente não teria esse tipo de divisão. Tá? Uma pessoa que está trabalhando na sua integridade, ela não tem esse dilema dentro de si. Ela decide algo e ela inteira quer aquilo. Ela se dedica, como a gente fala, de corpo e alma, né? Totalmente para aquele objetivo, sem nenhuma divergência dentro dela. Bom, como é que a gente chega nesse nível de integridade e de completude? Não preciso dizer que não é nada fácil. Né? É um trabalho para muitas vidas. Às vezes uma vida não basta, é por isso que a gente tem reencarnação. Mas qual é o processo, basicamente? É o processo de aceitação. É o processo de eu saber que eu tenho essa dualidade em mim. É o processo de saber que eu realmente funciono desse modo. E eu não julgo. Né? Quando eu aceito, eu não fico tentando combater isso. Então é meio paradoxal, né? Porque você fala assim, eu não combato, mas é justamente nesse momento que você está combatendo. Né? Porque aí você está indo em direção à integridade. O problema é quando você não aceita que você tem essa dualidade. Né? Aí você fica lutando contra si mesmo e você está entrando mais e mais nessa dualidade ou nessa fragmentação. Quanto antes você aceitar que você não tem essa integridade, mais fácil você chegar lá. Bom, e aí como é que você faz para também chegar nessa integridade? Não é só a consciência. Aí você precisa do que a gente chama na Kabbalah de conexões espirituais. Então aí a oração ajuda, o estudo ajuda, né, o autoconhecimento ajuda, você fazer rituais que para você tenham um significado. Tudo isso vai ajudando com que sua alma fique mais integrada, mais completa. E aí, claro que também vira uma bola de neve positiva. Né? Quanto mais integrado você está, mais fácil você fazer rituais e se conectar, e aí mais você se integra, e aí a coisa só degringola, digamos, para o lado positivo. Cada vez mais integrado e cada vez mais completo. Um bom dia a todos e tudo de bom.